Olá, humanos! Você está no processo de emagrecimento querendo saber qual o melhor tipo de açúcar para usar no seu dia a dia no lugar do açúcar branco? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar. Eu sou Thaís Araújo, psiconutri, psicóloga e nutricionista. E se você ainda não está inscrita no canal, já aperta aqui para se inscrever e não perder nenhum novo vídeo. Então vamos falar sobre os tipos de açúcar. Tem o açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar refinado, açúcar light, mel, melado. São vários os tipos de açúcar que encontramos nos supermercados e lojas de produtos naturais atualmente. Você já deve ter se perguntado qual deles é a melhor opção. Que o consumo em excesso de açúcar é prejudicial à saúde, todo mundo já sabe. Inclusive, esse consumo excessivo de açúcar está associado à pandemia de obesidade que a gente tem vivido atualmente. No Brasil, esse aumento no número de pessoas com excesso de peso vem aumentando muito rapidamente. Na passagem de 2002 a 2003, o IBGE divulgou que 4 em cada 10 brasileiros apresentavam excesso de peso. E a última informação que saiu em 2020 estima-se que 6 em cada 10 brasileiros apresentam excesso de peso. Olha quanto aumentou em pouco tempo. Isso em número de população corresponde a cerca de 96 milhões de pessoas estando acima de peso no Brasil, incluindo sobrepeso e obesidade. Não é assustador? Eu acho. É óbvio que o açúcar não é o grande culpado do aumento do número de pessoas com excesso de peso e obesidade, mas seu consumo excessivo tem contribuído bastante para isso. Esse consumo em excesso de açúcar é principalmente na adição de alimentos, mas também de alimentos ultraprocessados como refrigerantes e biscoitos. Você que me acompanha lá no meu Instagram, @ThaísPsiconutri, com TH, sabe que eu sou contra qualquer tipo de extremismo ou terrorismo alimentar. O que faz mal não só falando de açúcar, mas de tudo de um modo geral, são os excessos. Para você ter noção, existe uma recomendação de quantidade de açúcar que pode ser consumido por dia, inclusive para diabéticos, onde sabemos que se tem um controle maior de açúcares à quantidade diária que é permitida. O grande problema é o excesso. Vamos falar então sobre os tipos de açúcar e suas diferenças, pelo menos do que você encontra mais facilmente no mercado. O açúcar refinado é o tipo de açúcar mais comum, é o açúcar de mesa, é o tipo de alimento que a gente chama de calorias vazias, porque durante o seu processamento são retiradas todas as vitaminas e minerais, deixando apenas as calorias vazias, ou seja, fica sem nutrientes, só caloria. O açúcar light é uma combinação de açúcar com adoçante. Esse açúcar é utilizado, é muito chamado de açúcar fit, mas é utilizado o aspartame, ciclamato, sacarina, que são tipos de adoçantes que são péssimos de serem utilizados no seu dia a dia. O consumo excessivo deles estão associados a diversos tipos de câncer e também pode levar a um desequilíbrio da sua microbiota intestinal. Existe o melado, para quem gosta muito de utilizar o melado, são os vegetarianos, veganos, porque eles contêm algumas vitaminas do complexo B, assim como minerais como o ferro. Ele é obtido diretamente do caldo da cana-de-açúcar. Além dessas vitaminas e minerais, ele também contém sacarose, que é açúcar claro, glicose e frutose. Cuidado para não confundir melado com melaço. O melaço costuma ser mais barato e tem menos benefícios à saúde do que o melado. Açúcar demerara. Esse é um do que as pessoas mais utilizam, principalmente quando dão início a uma reeducação alimentar, quando começam a fazer trocas na alimentação. O demerara passa por um processamento, mas nesse processamento ele consegue manter um pouco dos seus nutrientes, como algumas vitaminas e minerais, e também tem o poder de adoçar bem parecido com o do açúcar refinado. Açúcar mascavo. Esse é uma continuação do processo do melado, só que ele fica mais tempo sendo processado e acaba ficando com esse aspecto mais durinho. Ele é semelhante à rapadura. Muitas pessoas associam o sabor do mascavo ao rapadura porque realmente tem relação. O mascavo tem também algumas vitaminas e minerais. Açúcar de coco. Uma curiosidade, tem gente que acha que açúcar de coco é retirado do coco, mas na verdade ele é retirado da seiva bruta do coqueiro. Ele tem um poder de adoçar também muito similar ao açúcar refinado. Ele apresenta algumas vitaminas e minerais, como vitaminas do complexo B, fósforo, potássio, cálcio, mas o diferencial dele é que quando comparado a outros tipos de açúcar, ele tem um índice glicêmico menor, ou seja, a resposta do seu corpo frente ao consumo dele é um pouco melhor. Ele tem fibra, que é chamada de inulina, e por isso ele também tem um índice glicêmico menor, tem uma absorção mais lenta no nosso organismo. Temos também o açúcar orgânico. Você já deve ter visto esse açúcar. Ele é simplesmente produzido sem aditivos químicos e pode ser em qualquer tipo de açúcar. Então você pode ter um demerara orgânico, cristal orgânico, coco orgânico, enfim, qualquer tipo pode ser orgânico. Temos o mel,
Ele é um produto natural feito por abelhas a partir do néctar. A composição do mel varia bastante, porque vai depender muito das condições daquele ambiente. Enfim, ele tem vitaminas do complexo B e minerais, como o ferro. É um tipo de açúcar, um teor elevado de frutose, cerca de 40% dele é frutose. Então esses são alguns tipos de açúcares, tem outros também, mas eu quis trazer os que são mais comuns. Então já me conta aqui no comentário qual desses você costuma utilizar mais no seu dia a dia. Tá bom, Thaís, você já falou sobre os tipos de açúcar. Eu quero saber qual o melhor deles, certo? O que eu quero que você entenda é que açúcar é açúcar independentemente do tipo. Seja ele demerara, refinado, continua sendo açúcar. A quantidade calórica é a mesma, a relação do seu corpo frente ao consumo excessivo deles é igual. De fato, tem alguns que parecem ser melhores que outros quando a gente pensa em nutrientes como vitaminas e minerais que apresentam, mas isso não significa que você possa consumi-los à vontade, até porque essas vitaminas e minerais podem ser obtidos em outros alimentos e você não precisa consumir açúcar para isso. Você pode consumir legumes, verduras, que tem muito menos açúcar e tem esses benefícios. Na prática, o que você poderia fazer se você atualmente consome muito açúcar refinado, tentar reduzir aos poucos. Não adianta você querer trocar de um dia para a noite ou parar de consumir, que é muito mais difícil. As mudanças acontecem aos poucos, então dê um passo de cada vez, reduza gradativamente. No seu dia a dia, você pode até trocar o refinado por um demerara, mascavo, açúcar de coco, mas atentando às quantidades e tentando sempre reduzir. Escolha aquele que você vai se adaptar e principalmente aquele que você vai consumir menos. Porque se você trocar o refinado por um demerara e colocar o dobro do que usava, não vai adiantar nada. Lembre-se que as calorias são as mesmas. Se você quiser fazer alguma preparação doce no final de semana, você também pode utilizar o demerara, mascavo, coco, mas dependendo do seu gosto, da sua preferência, novamente tenha claro que as calorias e as respostas do seu corpo frente ao consumo deles são as mesmas do açúcar refinado. Então não é para consumir à vontade e com excessos, e sim ter moderação no consumo. Se você tem acompanhamento nutricional, isso pode ser melhor ajustado no seu planejamento. Mas de modo geral, é uma questão de moderação mesmo no consumo. O mel e o melado são boas opções, mas também açúcar, então devem ter seu consumo ajustado de acordo com as suas necessidades. Eles podem ser interessantes de inserir num contexto, por exemplo, pré-treino, onde você precisa de uma energia mais rápida, mas é um pouquinho de mel ou de melado, por exemplo, com uma banana ou com iogurte, dependendo de cada caso. Então, fazendo um resumão do que foi dito, tem vários tipos de açúcar. O açúcar, apesar de não ser o grande vilão, ele também não é o grande mocinho. O seu consumo com moderação não há problemas, mas se esse consumo for excessivo, aí é problemático e alguns ajustes devem ser realizados. Apesar de ter opções de açúcar aparentemente mais saudáveis do que o refinado, por terem vitaminas e minerais, ainda assim continua sendo açúcar e tem o mesmo efeito quando consumido em excesso. Então não pode ser consumido à vontade, deve ser feito com moderação. Essas vitaminas e minerais presentes nos açúcares podem ser obtidas de alimentos muito mais interessantes que vão te trazer não somente nutrientes, mas também saciedade e saúde, como legumes e vegetais. No dia a dia, se você quiser trocar o refinado, tudo bem, desde que a quantidade pela qual você vai trocar não exceda a que você já consumia antes. Mas a ideia é que você reduza aos poucos o consumo de açúcar. O nosso paladar é totalmente adaptável e com o tempo você consegue reduzir e até mesmo eliminar o açúcar do seu dia a dia. Então, que tal tentar começar a reduzir? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o seu like e de me acompanhar também lá no Instagram, @ThaísPsiconutri com TH. Sou sempre disponível a responder qualquer dúvida. Um beijo, até o próximo vídeo e cola na Psiconutri!